Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Dr. José Araújo, eu sou médico integrativo há mais de 15 anos. Minha formação básica é em cardiologia. O objetivo dessa sequência de lives é tornar vocês, tá, profissionais mais completos, tá? E hoje eu vou tentar falar com vocês de assuntos que vão tentar interligar a medicina integrativa à medicina tradicional chinesa. E vocês verão, tá, que esse conhecimento vai ser fundamental para que torne vocês profissionais mais completos, que saibam da história da medicina, que saibam que a história antiga é fundamental, que nós entendamos o que é a medicina atual, a tal famosa medicina baseada em evidências, tá? Então, o hoje nada mais é que mais uma live, mais um momento que nós estaremos juntos, porque nós teremos o objetivo de conectar para vocês, passar a vocês informações de maneira mais fácil, tá? E vocês se tornarem profissionais de referência, certo? Então, hoje o assunto qual é? Hoje o assunto é medicina integrativa e medicina tradicional chinesa, tá? Então, qual é o objetivo? Será que, por tanta essa distância, quer dizer, a medicina tradicional chinesa tem 3 a 5 mil anos, e nós vivemos hoje, elas são tão diferentes assim? Será que, por a medicina tradicional chinesa ela ser mais observacional e a nossa ser baseada em evidência, elas são tão diferentes assim? Nós vemos que não, tá? E isso vai fazer com que você tenha um conhecimento mais amplo, tá? Então, nós não podemos deixar de começar a basear para vocês o início da medicina tradicional chinesa, né? Que, na verdade, ela começou no início de todos os tempos, a procura do ser humano, na verdade, a procura de quê? Da sua sobrevivência. E o conhecimento da fitoterapia, que vocês verão que é uma ferramenta fundamental da medicina tradicional chinesa, ela nasceu do quê? Da busca pelos chineses à procura de quê? Da alimentação. E as plantas foram utilizadas para isso. E através da descoberta das plantas, foi visto que as propriedades medicinais que elas tinham. Também nós vimos o quê? Que durante esse período de pesquisa deles, que as pedras e o calor eram utilizados como fogo para aliviar dores. E que hoje nós temos aqui a massagem com pedras quentes. Tá? Então, você tem sim referências, porque o que sempre se questiona é se há algo escrito, há algo que nós possamos nos basear, existem. Então, vocês estão vendo aí que existem 2 tipos de tratados, um feito há 5 mil anos atrás e o outro há 3 mil anos, explicando exatamente a base da medicina chinesa, tá certo? E nós sabemos que a medicina chinesa ela se baseia nos conceitos de yin e yang, das suas energias, e a harmonia dos 5 elementos. Essa é a base da medicina chinesa. E quais são os tipos de energia da medicina chinesa? O Qi, nós veremos da onde eles vieram, como é que você origina isso, tá? Quer dizer, você tem outro tipo de energia que é o sangue, tá? Que, na verdade, ele é formado no sistema baço, fígado e estômago, e ele é estocado no fígado, tá certo? Então, qual é a origem do sangue? A origem do sangue é no sistema baço, pâncreas e estômago, e ela é estocada no fígado. A outra energia fundamental que nós falamos anteriormente é a Yin. São pessoas que vocês vão ver que são do dia, ou são mais da noite, são mais da água, são mais calmas, tá? Você terá a Yang, que é mais a energia do sol, do dia, e a essencial, que na verdade essencial significa o quê? Que é a energia que você trouxe da sua hereditariedade, da sua parte genética. Então, esses 5 tipos de energias que nós acabamos de citar é que nos vai basear a entender que o equilíbrio delas é que nos vai dar saúde ou doença. Não é a importância de ter uma mais ou outra menos, ou se você tem uma característica de mais uma energia do que a outra. Nós veremos que todos nós temos todas elas. E que, à medida em que nós temos um estilo de vida saudável e saibamos equilibrar essas energias, nós vamos ter, então, o quê? Mais saúde, mais equilíbrio. Muito importante a gente colocar isso aqui, ó,
que o Qi, quer dizer, a energia chinesa que é mais conhecida, ela tem origem aonde? Do mesmo modo que na nossa medicina atual, que estuda a mitocôndria, veremos, quer dizer, a Qi, ela se origina dos alimentos, tem, e do ar. Quer dizer, qual é a matéria-prima que o corpo humano usa na medicina chinesa para gerar energia? Através da energia dos alimentos, através da energia do ar, tá certo? E isso é fundamental, por quê? Porque associado à energia essencial, que é aquela energia que você traz no seu corpo, traz na sua genética, você vai ter essa energia que nós chamamos de epigenética, tá? Que é a energia que você gera ao longo de sua vida. É fundamental entender também que esse Qi, como nós dizemos anteriormente, nós dividimos o quê? Hereditariedade ou essencial, tá? E que ela, a depender do seu estilo de vida, ela vai durar mais ou menos, tá? Isso é fundamental. Por que que tem pessoas que têm uma longevidade maior ou menor? Quer dizer, porque essas pessoas, pelo estilo de vida, elas conseguem manter por um período mais longo de tempo essa energia que eles trouxeram no próprio corpo dela, tá certo? Quer dizer, trouxeram da hereditariedade dela, trouxeram na genética dela, que é a energia essencial. Então, que é muito dependente, portanto, também do seu estilo de vida. E as outras energias, na verdade, isso se originam aonde? Primeiro, no sistema baço, pâncreas, tá? E estômago. E utilizam os alimentos como a fonte, a matéria-prima, na verdade, né? Para originar a sua energia. E lembrando sempre que o estômago, esse sistema, nós podemos dizer que ele trabalha mais com temperaturas altas, com calor, tá? E o outro sistema, elemento da medicina chinesa que gera energia, que tem como função gerar essa energia Qi, é o pulmão, tá certo? E que usa o ar como a matéria básica, a matéria orgânica inicial, e ele é úmido. Isso é muito importante também entender essa diferença, que o sistema pulmão, ele é um sistema mais úmido, e o sistema baço, entre pâncreas e estômago, é um sistema mais calor. Então, como vemos aí agora, o que temos? Que o Qi, como só vimos anteriormente, ele usa o ar e o alimento como o quê? Como a fonte, matéria-prima, não é isso? E hoje em dia, onde nós estudamos, como nós vamos nos basear na medicina baseada em evidência, o que cada dia nós vemos mais? Que as mitocôndrias, quer dizer, a nossa central de energia, a geradora de vida, que vai gerar a nossa vida, que é o nosso ATP, também utiliza o quê? O oxigênio como matéria-prima e o alimento como matéria-prima. Então, como não correlacionar a base? Quer dizer, nós falamos que a medicina chinesa usa sempre a palavra energia, não? Em nosso caso, nós usamos a palavra energia linkado à mitocôndria. E a matéria-prima é igual. A despeito de você descrever de forma diferente, mas você vê que ar e alimento, em ambos os casos, são a matéria-prima, certo? E é fundamental isso. Não podemos também deixar de lembrar, isso passa muito nos cuidados que nós vamos ter com nossos pacientes, que para que você tenha uma melhor produção de sua energia através do pulmão, do sistema pulmão, que você melhore o quê? A musculatura diafragmática, tá certo? Então, que você tenha um fortalecimento não só da musculatura intercostal, como sua musculatura diafragmática, ela seja mais forte, porque a respiração que nós fazemos abdominal, que usa o músculo diafragma, aquele que você aprende no Tai Chi Chuan, aquele que você aprende no Pilates, vai fazer com que você tenha uma amplitude maior no pulmão. E com isso você tem uma maior entrada de oxigênio. E como consequência, você vai ter uma maior matéria-prima para produzir o Qi, ou a energia que você quer. Ou, no nosso caso atual, você vai ter mais oxigênio para usar na sua mitocôndria. Na medicina chinesa, como na medicina atual, nós sabemos que as doenças elas podem ser agudas, ponto. Nós vamos tratar de uma forma diferente, tá? Mas vamos nos basear naquelas doenças crônicas, aquelas que, na verdade, têm um processo evolutivo, tá? Que elas não vieram de maneira imediata. E se você analisar na medicina chinesa, ela usa o quê? A divisão dela, que é uma fase energética, existe um desequilíbrio funcional, existe outro desequilíbrio orgânico. Então, agora vamos correlacionar ela com o nosso dia a dia de hoje? Vamos. Quer dizer, quando o chinês lá
deixo escrito que a primeira fase da evolução da doença, que a doença crônica é uma doença evolutiva, começava na fase energética, nós estamos falando da nossa geradora de energia, que é a mitocôndria. Quando ele citou que a fase 2 da doença, quer dizer, do processo evoluído da doença, ela é um desequilíbrio funcional, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que existe uma disfunção mitocondrial, em que ao invés de você produzir mais ATP, você está produzindo muito mais radical livre, tá? E na hora em que ele cita em que a doença ela virou um desequilíbrio orgânico, é porque a doença, agora sim, você diagnostica nos exames laboratoriais, tá? Por que é fundamental isso? Porque no seu consultório hoje, quando você recepciona o seu cliente, você recepciona o seu paciente, o que você nota? Que a primeira coisa que ele faz é te mostrar os exames. E a primeira coisa que você tem que passar para ele é dizer o seguinte: nós precisamos entender como é que está você. Eu preciso entender como são suas queixas, quais são as suas necessidades, quais são os seus objetivos, para nós entendermos exatamente qual é a fase que ele se encontra. Porque os exames laboratoriais ou os exames de imagens, eles só vão mostrar essas alterações de doença na hora em que você tiver com o quê? Com a doença já instalada, quer dizer, com o tumor já instalado. E não é essa fase que nós queremos pegar você. Nós queremos prevenir você, não é isso? E a prevenção tem que ser feita em que fase? Ou na fase energética, ou numa fase ainda de desequilíbrio funcional. Quer dizer, uma fase que nós podemos o quê? Melhorar a função mitocondrial, quer dizer, dar vitaminas ou dar o que quer que seja para que sua mitocôndria reverta a sua disfunção, para que o ciclo respiratório, quer dizer, da cadeia respiratória, a glicólise se forme, quer dizer, transcorra de maneira fisiológica. Como dessa forma, explicando dessa forma para vocês, é difícil explicar para vocês como não há correlação. Óbvio que há correlação. É igual. Quer dizer, se você entender, então, as três fases da medicina chinesa, e se você observar as três fases da função mitocondrial, nós estamos falando a mesma coisa. Quer dizer, é fácil entender. A energética, por exemplo, não é o quê? A sua mitocôndria. O desequilíbrio funcional é a sua mitocôndria não funcionante corretamente. E o desequilíbrio orgânico é assim. Essa é a fase em que, hoje, o médico mais tradicional diz que você está doente. É quando o raio-x mostra a lesão, quando a tomografia mostra a lesão. E lembre, a medicina integrativa, ela quer crescer você como profissional, ela quer tornar você um profissional mais completo, porque ela quer que você entenda a doença antes. Pegue o paciente numa fase anterior, quer dizer, numa fase funcional, uma fase em que você pode prevenir, que você vá evitar que essas ações funcionais levem aos danos ou os achados nos exames laboratoriais e de imagem. Na medicina chinesa, você tem, nós sabemos, duas grandes características de energia. A energia yang, que é a energia do dia. Então, por exemplo, eu posso me considerar uma pessoa do dia, uma pessoa do sol, uma pessoa da luz, uma pessoa do fogo. Então, eu me considero uma pessoa yang. Você pode ter uma esposa, ou, por exemplo, a minha esposa é uma pessoa yin. Por quê? Porque ela é mais da noite, ela gosta do frio, ela gosta da escuridão, da água. Então, você tem esses dois tipos de energia. Então, o que nós temos que fazer? Desenvolver muito mais a Yang, no meu caso, que sou Yang, e minimizar o Yin? Não. Então, na verdade, eu, como você, como todos nós, temos todos os tipos de energia citados anteriormente. A essencial, a do sangue, o Yin, o Yang. O que nós precisamos é equilibrar ela. Então, as doenças são causadas exatamente quando eu, que sou uma pessoa do dia, Yang, não equilibro o Yin, que é a da noite. Ou quando eu tenho essa energia do Yang muito elevada. E você que é Yin, que é da noite. Então, se você não tem essa predisposição, você tem uma característica maior de ser frio, da noite, da escuridão, que nós temos que entender. Vocês têm que manter essa energia equilibrada, mas também o Yang equilibrado. As doenças vêm quando, por exemplo, eu, Yang, deixo elevar muito meu Yang, ou deixo reduzir muito meu Yin. Ou eu, como Yin, minha esposa, como Yin, ela deixa diminuir o Yin, ou ela deixa aumentar muito o Yang.
E, na verdade, o objetivo, lembre sempre, é o equilíbrio. Quer dizer, o X da questão é o equilíbrio. É que você tem que manter o seu corpo. Então, vamos citar um exemplo muito básico e importante do seu dia a dia. Muito comum você entrar no consultório e encontrar o paciente que o quê? É um paciente que tem um relógio biológico dele diurno. Então, normalmente são pacientes mais youngs. Esses pacientes normalmente são mais fáceis de lidar com eles. Vocês vão ver que no dia a dia da sua medicina integrativa, você quer orientar o quê? Você quer orientar a alimentação, você quer orientar a atividade física. Mas quando a pessoa é do dia, é mais fácil. Por quê? Porque a adequação, a adaptação dele é mais fácil. Por quê? Pois o mundo é do dia. Então, quando você fala para ele que o horário ideal de se alimentar inicialmente é às 7 da manhã, que é a primeira refeição e mais importante às 7 da manhã, para ele é mais simples, porque o relógio biológico dele, ou o ritmo circadiano dele, o relógio biológico, que na medicina baseada em evidência ganhou o Nobel da Medicina em 2017, tá? Esse paciente, ele vai entender e praticar aquilo com facilidade. Quando você pega um paciente quer dizer, um paciente mais noturno, é mais complicado, porque ele não vai entender direito o que você quer com ele. Quer dizer, por que fazer exercício de manhã? Por que eu preciso me alimentar mais de manhã? Tá certo? Quer dizer, isso é fundamental. Então, vamos lá. A rotina do dia a dia da medicina integrativa é explicar ao paciente que acordar cedo é o ideal, pois o mundo acorda cedo. O relógio biológico nosso, ele deve ser puxado mais para o dia. Por quê? Porque você tem que ter um desenvolvimento a nível de trabalho, onde você usa o seu cérebro, ou a nível físico, que você usa os seus músculos. Mas precisa o quê? Estar adequado a trabalhar durante o dia, porque dificilmente você vai ter um trabalho que você começa às 10 ou 11 da manhã. Né? Normalmente você vai ter o quê? Um mundo que começa sempre às 7 da manhã. Então, qual é o melhor horário para se alimentar? O mais importante na medicina chinesa, se você olhar os relatos, 7 horas da manhã. E nós, qual é o melhor horário para quem é do dia se alimentar? A primeira refeição de manhã. Manter-se se alimentando até o almoço. E a medicina chinesa manda e orienta você a comer também um bem almoço. Você faz um lanche leve à tarde e à noite, então você come a sopa ou aquela proteína leve, com aquele vegetal leve, e você faz a partir desse momento intermitente, a partir de 19, 20 horas. Então, vamos tentar correlacionar? Vamos. Então, relógio biológico, você tem a pessoa do dia e a pessoa da noite. Ritmo circadiano, a mesma coisa. Então, você é do dia, você é yang. Então, você tem uma facilidade grande de entender. Faça a sua alimentação mais completa na manhã. Faça a sua atividade física aeróbica, aquela que vai te ativar, aquela que vai mudar os seus neurotransmissores, vai tornar de você uma pessoa mais alegre depois do exercício. Faça de manhã cedo. Você tem que entender que é da noite, você quer que o mais importante é essa mudança de relógio biológico. Quer dizer, é muito comum nos dias atuais você ter seu filho usando o celular com a luz acesa. Quer dizer, você vai atrapalhar a sua qualidade do sono, você vai atrasar o seu sono. E quando você fizer isso, você vai estar entrando em desequilíbrio. Se você também é um cara aí e não segue essa orientação de se alimentar até as 19 horas e não faz o jejum intermitente a partir das 19, 20 horas e volta a comer só de manhã, que horas você vai comer? Você vai comer à noite. E quando você se alimenta à noite para gerar energia, qual é o alimento que gera energia? Você não vai estar respirando, não é o ar que vai gerar energia, só que você vai estar gerando energia no horário que você não vai consumir. Então, o que vai acontecer com isso? Isso vai ficar acumulado. Então, se você não respeita exatamente esse tipo de sequência, de disciplina, melhor dizendo, o que vai acontecer com você? Toda essa energia gerada do alimento ou do ar vai se transformar em depósito. Então, você tem gerentes, que eu digo dia a dia, que são a insulina, por exemplo, e a leptina, que vão pegar essa geração de energia e vão transformar em poupança. E essa poupança vai ser o quê? Gordura, se você tiver se alimentado à noite. Vai virar gordura no fígado, esteatose hepática. Você vai ter um colesterol maior,
você vai ter a tendência a ter triglicéridos maior, a probabilidade de você ter diabetes é maior. E aí, se você usa, inclusive, o trigo e a lactose, você vai ter o quê? O refluxo. E aí você vai ter o quê? A apneia do sono, que a apneia do sono hoje, já aprovada por N trabalhos, ela é fundamental, é uma grande causa das maiores doenças. Quer dizer, a incidência de câncer aumenta em 15% em quem tem apneia do sono. A doença cardíaca, para você ter infarto, 30%. Hipertensão arterial, 30%. Insuficiência cardíaca, você aumenta em 140%. A probabilidade de arritmia em 2 a 4 vezes. Então, o que nós queremos dizer é o seguinte, que o que a medicina chinesa diz? Que você é yang e você é yin. Então, você é mais do dia, do sol, ou você é mais da escuridão, da água. Mas entenda, procure equilibrar. E o equilibrar no mundo que nós vivemos é quando você pega esse nome yin ou yang e transforma isso em relógio biológico, em ritmo circadiano, e procura seguir uma sequência de se alimentar mais de manhã, um pouco ao longo do dia inteiro. Por que fazer exercício de manhã sem se alimentar? Você entendeu que o alimento é que gera energia. Quando você vai para o exercício, você gasta energia. Então, fazer exercício sem ter uma alimentação associada, alimentação essa que pode ser líquida, eu uso normalmente no meu consultório muito o alimento líquido, a dieta cetogênica, como o suco vermelho, mas você pode usar também como nutricionista se te alimentam, você pode usar a proteína isolada, você pode usar o BCAA. O importante é que você dê a matéria-prima para fazer o exercício ao paciente. E a matéria-prima é o quê? É o oxigênio e é a alimentação. E ele tenha em mente que o exercício aeróbico não deve ser feito à noite, tá certo? Que ele deve ser feito durante o dia. Porque na medida em que ele faz o exercício aeróbico dele à noite, ele vai fazer o quê? Ele vai atrapalhar a qualidade do sono dele. O sono dele, que deveria ter o quê? 6 a 8 horas de duração e 2 horas de profundidade. Você que anda de bicicleta à noite, você que faz crossfit de noite, o que acontece com você? Você vai ter um pico de cortisol, um pico de energia muito maior no horário que você devia estar relaxando. Então, é a hora em que você tem que entender que se você faz isso, você que é da noite, porque geneticamente você gosta mais da noite, mas se você comete esse erro de se alimentar à noite e de você fazer exercício mais à noite, o que vai acontecer? Você vai estar aumentando muito a sua energia yin e vai estar atrapalhando a yang. Por quê? Porque como o sono não vai ser reparador, o sono vai ser algo que não vai se trazer de volta algo que é fisiológico, você vai ter um déficit de energia durante o dia. Então, você vai ser que desenvolveu muito yin, mas você, como dizer você atrapalhou, você reduziu o yang pela falta de sono. Isso é muito importante. Da mesma forma que a pessoa como eu, que sou do dia, se eu não souber controlar as emoções durante o dia, os estímulos que nós chamamos hoje de estresse durante o dia, se eu me sobrecarregar muito durante o dia, eu vou aumentar muito o meu yang. E isso vai fazer com que eu vá para a cama também com um déficit de yin. Então, nós estamos falando há 3.000 anos atrás e hoje, mesma coisa. Porque o Nobel da Medicina, em 2017, sai para o relógio biológico. E esse relógio biológico é citado há 3 a 5.000 anos atrás. A dificuldade é que você vai para os artigos. E nos artigos você vê, não, é 12 horas de jejum intermitente, 14 horas, 16 horas. Nós estamos discutindo o quê? Que o jejum intermitente é uma metodologia ótima, tá certo? Para o quê? Para ativar, perder peso, para ativar a sua telomerase, para melhorar a sua longevidade. Isso é indiscutível. Mas nós estamos discutindo o quê? Como manter um estilo de vida saudável, como manter um estilo de vida equilibrado. E isso tem que ser no dia a dia. E o dia a dia, na verdade, não é que você vai fazer o exercício à noite. Não, você tem que fazer uma sequência como se fosse uma pessoa do dia. Então, resumindo, você que é da noite, tente mudar o seu relógio biológico. Você vai ver que tudo vai ficar mais fácil. A sua hipertensão noturna, ou aquela hipertensão que começa mais à noite, ou a pressão que cai menos à noite, ela vai normalizar.
tá certo? Aquela gordurinha que você tem, aquela diabetes, ela vai desaparecer. Então, numa medida em que você conseguir entender que ritmo biológico, ritmo circadiano e a medicina chinesa, Yin Yang, tem a mesma característica, estão falando a mesma coisa, você vai entender que tem que, em resumo, se alimente bem de manhã, faça um lanche leve, faça o jantar, se alimente bem à tarde, coma já leve de noite até 19, 20 horas e faça o seu jejum intermitente. Quando nós levamos isso para o exercício, faça o seu exercício aeróbico de manhã. De noite você faz um Tai Chi Chuan, você faz uma yoga, você pode fazer algo que relaxe você, uma massagem, tá? E quando nós falamos, inclusive, de alimentação, nós temos que falar de exercício. Então, tudo isso tem que seguir uma sequência lógica. Deu para entender como é simples essa correlação? Deu para entender que o que falávamos antes é o que nós fazemos hoje? É muito semelhante, tá? Temos também como base na medicina chinesa, além dos tipos de energia, a teoria dos 5 elementos. E que nós temos que ter muito bom senso na hora que nós analisamos isso. Por que analisamos isso? Porque a gente tem que ter madeira é fígado, fogo é coração, terra é pâncreas baço e estômago, metal é pulmão e água é rim. Mas nós não podemos levar isso nesse conceito básico. Nós temos que entender o que foi descrito como de forma observacional há 3.000 anos atrás. E, a partir daí, nós vamos ver que tudo que eles citaram anteriormente, isso encaixa nos dias atuais. Tá certo? Então, vamos lá. Começamos pela madeira ou fígado. Tá certo? O que é madeira ou fígado? Na verdade, madeira ou fígado, ok? O fígado é um órgão que, no dia atual, ele metaboliza a sua novalgina. Ele metaboliza o seu hormônio. O que o fígado não metaboliza? O que o fígado não faz detox? Ele faz detox de uma série de substâncias. Ele metaboliza praticamente tudo do seu corpo. Então, o que o fígado nosso faz? Muito metabolismo e muita detoxificação. E na medicina chinesa, o que o fígado é descrito? Como um órgão que passa o sistema energético. É por ali que a energia passa. Então, se a energia passa por ali de uma maneira com a velocidade equilibrada, você está equilibrado. Se você tem uma velocidade muito grande de energia passando pelo seu fígado, é porque a emoção está muito grande. A raiva, a ansiedade, tá? Qualquer tipo de sensação ou de, vamos dizer assim, de emoção esteja causando um desequilíbrio em você. Você está muito triste, é porque a energia, o fluxo energético que passa pelo seu fígado, ele está paralisado. Então, isso leva você a ficar com depressão ou com tristeza. Se você está mais ansioso, se você está mais acelerado, o que significa isso na medicina chinesa? É que você está passando muita velocidade energética. Então, a ansiedade é exatamente o oposto da depressão, a nível de fluxo energético. A nível de quê? Do fígado. Quer dizer, o fígado, ele representa o fluxo energético, tá? E ele significa o quê? Se você tem muito fluxo energético, você está ansioso. Se você está com bloqueio, você é com depressão. Então, você precisa equilibrar isso. Então, para equilibrar isso, o que você tem que ter? Uma capacidade de controlar as emoções durante o dia. Durante o dia, onde você vai ter quem? A energia yang lhe dominando. Quer dizer, se você deixar a raiva tomar conta do seu corpo, se você deixar aquela coisa a emoção, do grito, de se alimentar de maneira rápida, você come muito rápido, na hora da alimentação você está discutindo alguma coisa. Não. Você tem que entender que você vai se alimentar, mas você, naquela hora você tem que mastigar, comer de maneira lenta, nada de discutir o problema, nada de ficar falando de uma pessoa, de outra pessoa, de maneira errada. Então, o que você precisa fazer? Uma alimentação calma, tranquila. Você fez exercício de manhã? Fez. Você vai ter o quê? Uma emoção mais controlada. Porque imagine, todas as pessoas, quando acabam de fazer exercício de manhã, elas chegam mais felizes no trabalho. Então, a capacidade de receber as informações ou o quê? As sobrecargas ou aquelas necessidades de cumprir metas
serão feitas de maneira mais tranquila. Quer dizer, significa que o yang está mais em equilíbrio. Então, portanto, a velocidade de fluxo pelo seu fígado, ela vai estar de uma maneira mais equilibrada. Tá? Se você não faz o exercício de manhã, você chega mais ansioso, mais despreparado. Para quê? Para receber aquelas tarefas a serem cumpridas. Tá certo? Então, você vai fazer o quê? Com que seu dia seja prejudicado, porque o seu fígado vai ter uma sobrecarga grande de energia. E quando chega num certo ponto de energia, você vai gerar fogo. E o fogo, na verdade, significa o quê? Inflamação. E nós sabemos hoje em dia que qualquer doença, seja ela câncer, seja ela infarto, nada mais é que um processo inflamatório. Então, o que acontece quando você não tem uma rotina, quando você não respeita a energia? Você tem o quê? Uma capacidade menor de quê? Do equilíbrio. Então, porque a velocidade do fígado vai estar aumentada. Então, na hora que você tem hábitos saudáveis, hábitos em que você segue uma sequência, essa energia do fígado vai ter controlada. Porque se você deixa o fogo ser produzido, esse fogo ele pode ser enviado para o útero. Você vai ter o quê? Mioma. Você vai ter TPM. Mas se ele for enviado para o seu estômago, você vai ter esse fogo gerando gastrite. E se esse fogo for para o cérebro, ele vai virar ansiedade. Tá certo? Então, veja que é simples isso. O seu fígado, o gerador energético, ele tem que estar em equilíbrio. Ele tem que ter uma velocidade constante e contínua da energia. Aquela energia que foi produzida no pulmão ou no sistema baço, pâncreas. Então, para isso, você tem que equilibrar você como um todo, e que essa velocidade de energia passe de maneira contínua. Se você deixar essa energia ficar muito acelerada, pode ter certeza, a doença vai aparecer no seu intestino. Você vai ter uma doença de Crohn, você vai ter algum local, vai aparecer inflamação. E lembra, o que a medicina integrativa faz de diferente? Tentar prevenir, tentar chegar na fase energética, do desequilíbrio funcional, e não da fase da parte orgânica. Então, vamos evitar isso. Vamos fazer com que o seu fígado trabalhe de uma maneira mais equilibrada. E, se você pensar na medicina de hoje, baseada em evidência, vamos fazer tudo para que a matéria-prima chegue ao fígado e seja metabolizada de maneira adequada, para que as fases de detox hepático, que nós sabemos que é fase 1 e fase 2, ocorra de maneira tranquila e após a bile libere aquelas substâncias no intestino. Então, é fundamental entender que o primeiro elemento, então, foi o fígado, tá? E ele tem uma relação direta com a emoção. Então, controle sua emoção. Mas para você controlar a emoção, você tem que ter o quê? Todo o estilo de vida, o hábito de vida saudável e equilibrado. Então, vamos lá. Fígado, emoção, fluxo energético alto, ansiedade. Fluxo energético estagnado, depressão, tristeza. Tá? Esse, basicamente, é um resumo para vocês. O outro elemento que nós colocamos aqui seria o elemento terra. O elemento terra que é composto por baço, pâncreas, o nome fígado aí está inadequado, e estômago, tá certo? Então, lembra, baço, pâncreas e estômago. Onde nós vamos produzir quem? O sangue. Lembra que o sangue também é uma forma de energia? Ela é produzida aí, nesse sistema. E ela é reservada onde? Esse sangue? No fígado, em outro local, tá bom? Então, o baço, pâncreas e estômago. Qual é a principal função dela? Geração energética. Lembra disso? Ela que gera a nossa energia. E qual é a matéria-prima que ele usa? Ele usa o alimento. O alimento é a matéria-prima que faz com que nosso sistema baço, pâncreas e estômago produza a nossa energia. Importante que nós relembremos que nosso sistema pâncreas, baço e estômago, ele gosta do calor. E por que é importante? Porque nós moramos aonde? Numa cidade que ela é litorânea, quente, tropical. O que nós gostamos? Do chopinho gelado, do suco gelado, da água gelada. E o seu corpo, o seu estômago, ele tem uma temperatura interna, em média, de 36,5. Então, na medida que você usa alimentos gelados, seja ele líquido, seja ele sólido, você está dificultando que o seu sistema trabalhe de maneira mais tranquila e equilibrada.
Então, se você prestar atenção de que forma usa o oriental, os orientais usam chá, e chá quente. Por quê? Porque isso preserva a energia. Na medida que nós utilizamos a energia, a alimentação na forma gelada, nós estamos tendo roubo de energia ou perda de energia, tá certo? Então, quando você está praticando seu esporte, que você está na praia, ou você está fazendo outro esporte, você usa aquela bebida gelada, achando que aquilo está te dando, vai te dar mais energia, ao contrário, ela vai puxar a sua energia. É lógico que se você é jovem, você consegue, de uma forma mais fácil que da minha idade, você consegue não sentir isso, você consegue passar adiante. Mas, se você cria esse hábito de usar alimentos gelados ou bebidas geladas, você, na faixa etária mais velha, você vai estar perdendo aquela energia essencial. Porque lembra que nós dissemos que um dos tipos de energia essencial era a genética, e você manteria ela mais ou menos a depender do seu estilo de vida, na medida em que você se alimenta congelado, ela vai ter um tempo menor, mais curto, tá? Então, fundamental entender que a alimentação ela deve ser mais quente, tá certo? E evitar os gelados, para que você não agrida esse sistema, você não tenha uma perda de energia, um roubo de energia, tá certo? Isso é muito importante. Você tem aqui, por exemplo, um paciente que tem rinite e sinusite. Então, você tem um paciente que está doente, com processo inflamatório. Processo inflamatório esse que foi causado pelo quê? Pelo fogo do fígado. O fogo do fígado, o aumento da velocidade de energia, de fluxo energético que passa pelo fígado, ele foi tão grande que ele fez com que você tivesse uma inflamação no sistema respiratório. Mas tem uma outra explicação? Tem. Na medida em que você bebe bebida quente, você não tem roubo de energia. Mas na hora que você bebe bebida gelada, na hora que você usa laticínios, você acredita que o chinês cita exatamente laticínios também como um alimento que vai causar inflamação? Na hora que você usa alimentos, portanto, inadequados, como o laticínio, como a bebida gelada, você causa no seu sistema pâncreas, baço, estômago, uma fase de processo de quê? Produção em excesso de muco. Então, você começa a produzir muita secreção, tá certo? Então, a secreção que você produz, ela se torna em excesso. E aí você tem o quê? As obstruções, aquelas rinites, aquelas sinusites. À medida que você mantém exatamente esse estilo, essa secreção ela endurece e vira muco, tá certo? E vira muco. E ela se torna amarela. Então, você só está agravando. E ela foi causada pelo quê? Pelo fígado e pelo sistema digestivo, que você não respeitou o sistema digestivo, usou o álcool, o álcool relaxa, o álcool me acalma, principalmente à noite. Não, o álcool, na verdade, se você tiver que utilizar, dê preferência utilizar durante o dia. Por quê? Porque você vai estar agredindo o seu sistema digestivo, que é o pâncreas, baço, o estômago, mas é um horário mais adequado. Se você bebe à noite, é bem pior. Se você usa o laticínio de noite, é bem pior. Então, o que vai acontecer com você? Você vai hipersecretar. E o que eu descrevo? De que forma eu descrevo nos dias atuais para o meu paciente? Você está com rinite? Você está com sinusite? Você está com apneia do sono? Você está com tosse seca? Muito provavelmente você tem o quê? Refluxo. Então, tudo o que ele descreveu como fígado, baço, pâncreas e rinite, sinusite, eu descrevo como refluxo, que vai levar a ter rinite, sinusite, tosse ou a apneia do sono. É a mesma coisa, não muda nada. A questão é entender que ele fala sobre energia e nós temos mais, vamos dizer assim, como nós temos mais ferramentas para diagnosticar e para tratar, então nós temos mais argumentações, nós temos muito mais trabalhos que foram estudados, mas não podemos esquecer que é básico, ele está falando igual a nós. Quer dizer, o que eles falavam há 5.000 anos atrás, nós falamos nos dias atuais, tá certo? Quer dizer, que o processo inflamatório é causado pelo sistema digestivo, que levou a uma alteração no fígado, que fez o refluxo, certo? O outro elemento da medicina chinesa é o coração. E o coração tem uma ligação direta com o intestino delgado, tá certo? E o cérebro. Então, é muito importante. Quer dizer, nós vemos hoje o quê? O cérebro
e o coração juntos, e a microbiota juntos. Não é isso? Então, hoje sabemos o quê? Que a microbiota, a antiga flora intestinal, ela é básica, ela tem um link direto com o seu cérebro, não é? Cérebro e intestino. E essa microbiota em desequilíbrio, ela pode levar, sim, a uma alteração aonde? No seu cérebro ou no seu coração. Nós estamos, de novo, falando igual, que o fogo, o elemento fogo, que representa o coração, e nós podemos dizer que existe uma relação direta com o intestino delgado e com, na verdade, o seu cérebro, ele tem uma relação com os dias atuais, se você pensar na forma de microbiota, de transplante fecal. Quem não viu falar em transplante fecal, em que nós fazemos a mudança na microbiota? E nós sabemos que a transplante fecal foi feito lá atrás, há milênios atrás. Então, é a mesma coisa, quer dizer, um desequilíbrio na microbiota do seu intestino delgado vai levar a que seu elemento fogo não esteja em equilíbrio e você vai ter até uma alteração no seu coração ou no seu cérebro. O outro elemento que nós vamos citar aqui é o pulmão, é o metal, que nós não podemos esquecer que ele é o quê? O gerador de energia, certo? Ele usa como matéria-prima quem? O ar. Então, ele usa matéria-prima como ar para produzir energia. E hoje nós temos essa noção, a mesma coisa. Por isso que se você for estudar uma técnica que eu já coloquei em aulas anteriores, que é o von Ardenne, você usa o quê? O oxigênio. Então, nós usamos oxigênio hoje em dia. Nós usamos a câmara hiperbárica hoje em dia. E o que isso? Por que eu uso no meu dia a dia, na medicina integrativa? Porque nada mais é que eu estou dando ao meu pulmão a capacidade dele, através das suas mitocôndrias, gerar energia. E a medicina chinesa fala a mesma coisa, que o pulmão, que é o seu material, o seu metal, tá? Que ele é conhecido como elemento metal, ele vai produzir o quê? A energia através do ar. Agora, é importante que nós repetimos o seguinte, que você precisa utilizar musculatura não só intercostal, mas a musculatura diafragmática, tá certo? Por isso que eles usam o quê? Exercícios para isso, o Tai Chi, e nós usamos o Pilates. Objetivos muito semelhantes, tá certo? Qual é o objetivo? É aumentar a capacidade pulmonar na geração da energia, tá certo? Daqueles 5 tipos de energia que nós falamos anteriormente. Então, o pulmão, ele não deve ter restrição. Você deve ter uma capacidade pulmonar aumentada. E você sabe que é uma sanfona no seu pulmão. Então, como a musculatura estiver mais forte, quando você souber respirar melhor, você vai expandir e vai respirar melhor. É fundamental para você. Então, aqui, o que nós vamos falar de novo? O que pode gerar saúde ou energia? Quer dizer, o que nós falamos anteriormente? Que o seu estômago gosta de calor, de quente. Por isso que você vai usar o quê? O chá quente. O seu cafezinho quente, sem açúcar. Lembra que na medicina a gente usa o açúcar, e o açúcar é um grande maléfico para você, um agente muito maléfico para você. Mas o estômago, ele é quente. Enquanto nós, quando falamos de pulmão, nós estamos falando de umidade, tá certo? E o que a gente quer dizer com isso? Que se você não comer o alimento da maneira adequada, você vai fazer com que haja o quê? Produção de muco, secreção, que é o refluxo, mas isso pode virar o quê? O refluxo, a rinite, a sinusite, mas se você estiver em outro local, você pode, por exemplo, ter o pólipo, porque você tem por exemplo, uma gastrite, ou você tem uma enterite, ou você tem uma doença de Crohn, você tem um processo inflamatório a nível de mucosa intestinal. Quantas vezes você fez a colonoscopia e encontrou um pólipo? E o pólipo foi causado pelo quê? Pelo um alimento inadequado, tá certo? Laticínio, álcool ou gelado, que fez um desequilíbrio no seu sistema do estômago, fez um excesso de energia no seu fígado, que distribuiu inflamação para o seu intestino. E você formou o quê? O pólipo. Pólipo que pode virar tumor. E esse tumor pode ser maligno ou benigno. Nós não falamos isso hoje em dia, que o pólipo é uma lesão pré-maligna? A origem é a mesma, vem da secreção, vem da hipersecreção, vem do não respeitar exatamente os seus sistemas geradores de energia.
tá? E esse mesmo falta de disciplina em respeitar o que comer, como comer, que horas comer, pode levar ao seu aumento do colesterol. Ou você acha que é só usar o remédio e está resolvido? Não, você não pode pensar assim. O remédio pode e deve ser utilizado nas doenças agudas no momento ideal. Mas você tem que entender que a origem dele é feita pelo mau hábito que você não respeitou dos seus sistemas geradores de energia. E o seu fígado vai gerar mais colesterol. E você vai acabar tendo tendência ao quê? Resistência insulínica. Então, a diabetes. E você vai ter um empachamento. Por quê? Porque quando você usa a coisa gelada, fica aquela coisa de dificuldade de digestão. Tudo isso já descrito há 3 a 5 mil anos atrás. Então, respeite os seus órgãos geradores de energia e mantenha a sua energia em equilíbrio, que você vai estar saudável. Então, agora, o quinto elemento, que é o elemento água, que é o elemento rim, que é o elemento nada mais, nada menos que preserva a sua energia. Ele é que reserva, ele que guarda a sua energia. Então, dentro do seu rim é que está guardadas as energias suas, tá certo? Tanto a energia essencial, como a energia que a gente chama de genética, como a energia não essencial, que é aquela energia adquirida, tá certo? Ela é produzida lá. E você tem que lembrar que hoje, de que forma nós vemos hoje nossos rins? Nós vemos de que forma? Como um órgão desintoxicador, um órgão que vai colocar para dentro do corpo o que é positivo e o que é negativo. Ele não deixa, se você parar para entender o seguinte, o seu rim, ele libera proteína? Não. Se ele não tiver lesão no glomérulo, ele não joga a proteína fora. Por quê? Porque ele vai preservar, porque ela é saudável. Mas ele bota para fora aquilo que não é saudável, não é isso? Então, é a mesma coisa. Ele preserva aquilo que é saudável e pode ser utilizável novamente para você gerar energia, ou não. Ou ele despreza aquilo, porque ele sabe que aquilo não é adequado. É tão fácil entender isso que você sabe que existe uma técnica chamada de urinoterapia, que muitos atletas utilizam, que é beber a sua própria urina. Por quê? Porque parte da sua urina, na verdade, é reaproveitada. Tá? Então, o que significa isso? Que você tem que fazer urinoterapia? Não. Significa, se você entender que o atleta utiliza esse tipo de técnica para gerar mais energia, é porque o seu rim é fundamental nisso. Ele pode eliminar o que não tem necessidade, pode preservar o que não tem necessidade, se ele tiver em desequilíbrio, que é a insuficiência renal, é o desequilíbrio renal, tá certo? Então, é importante entender, você não libera no rim tudo que chega nele, ele segura o que é importante e libera o que não é importante. E mesmo assim, ele libera ainda 30% em média de elementos químicos que podem ser reaproveitados. E o que a medicina chinesa fala? Que o seu rim, ele preserva energia. Nós estamos falando exatamente a mesma coisa. A correlação é exatamente igual, tá certo? Não muda nada, se você tiver boa vontade nesse entendimento. Tá? Aqui nós vemos exatamente a origem da medicina, que o alimento... Aí vamos ser mais teórico, é uma coisinha um pouquinho chata, tá certo? Mas é importante entender que o alimento é agu-ti, certo? Que o que vem da respiração, na verdade, é uma respiração que se junta com a alimentação que vem do alimento e forma a alimentação do meio, que é a zong-ti, tá? São nomes apenas que a gente coloca. E essa zong-ti, na verdade, ela vai se dividir na wei-ti, que é a de defesa, que é a sua energia de defesa, ou a energia de nutrição, que é a yong-ti. Então, isso é apenas uma coisa teórica, que é chato decorar, mas como vocês verão isso em vários tratados, ou quando forem estudar a medicina chinesa, você tem que entender que existe essa divisão, que existe a wei-ti, que é da defesa, e yin-ti, que é da nutrição, tá? E isso vem das mesmas energias, dos mesmos órgãos, dos mesmos sistemas que falamos anteriormente, tá certo? O sistema baixo, pâncreas, estômago, usando alimento quente, e o sistema pulmão, o que é úmido e usa o ar, tá certo? E em todos eles, utilizando o quê? A fonte energética, tá certo? E nós utilizamos o quê? A mitocôndria. Tudo igual, estamos falando a mesma coisa.
Quando a mitocôndria entra em disfunção, hoje todos os trabalhos de medicina baseada em evidência mostram que a disfunção mitocondrial não funciona, não há geração de energia. E a mitocôndria afetada, o órgão afetado, vai mostrar a doença. Simplesmente é isso. E na medicina chinesa, na medida em que você não tem uma microbiota equilibrada, a sua Wei Qi, ela vai ter desequilíbrio. Porque onde está a sua imunidade? No intestino. Tá? Não é isso? Não é verdade? Não é por isso que nós estamos fazendo transplantes fecais nos dias atuais? Ou nós usamos, então, probiótico? Ou nós usamos a kombucha? A procura do equilíbrio. Que equilíbrio? Imunológico. E onde está a sua imunidade? Principalmente na nossa idade, na idade mais avançada, praticamente dentro do nosso intestino. Então, nós temos que proteger nosso Wei Qi, tá certo? E a da nutrição, que é Yin Qi, não se esqueça, a horário de alimentação, o que comer, o que não comer, até que horas você deve comer, que horas você deve fazer o jejum intermitente. Não pegue só trabalho científico isolado, porque ele fala de uma coisa, mas ele não vê você como um todo. Ele não vê o equilíbrio do corpo como um todo. E o que nós temos que ter em mente é que é o todo que vai levar à saúde, tá certo? Você tem as suas características, ótimo, preserve elas, mas pegue as que você não tem e desenvolva elas. E você vai ter um equilíbrio maior no seu corpo, tal do Yang e do Yin. Qual é, na verdade, se eu posso dizer para vocês, a grande diferença entre a medicina chinesa, a medicina tradicional chinesa e a medicina integrativa? Na verdade, a quantidade de ferramentas que você pode utilizar, tá certo? Então, a medicina chinesa, ela tem o quê? Fitoterapia. Lembra que foi descoberta na medida em que houve a necessidade de descoberta dos alimentos. E aí, a fitoterapia foi descoberta. Essa planta ela serve para esse tipo de doença ou não serve para aquilo. Ela te dá esse efeito ou te não dá esse efeito. Então, de maneira observacional, tá certo? Que era o período da medicina chinesa, ele descobriu quais eram as funções. E isso também é uma grande dificuldade do entendimento da medicina tradicional, porque uma mesma erva, ela pode ser utilizada para as várias funções. Se você melhora ou usa uma erva que você vai melhorar o seu sistema digestivo, por exemplo, você usa no dia atual catinga de porco, que todo mundo conhece, tá? Que é muito conhecido aqui no Brasil. Você melhora o quê? O seu sistema digestivo. Para ele lá, você vai estar o quê? Usando algo, um chá quente e equilibrando, guardando energia. Você vai diminuir a quantidade de fogo no seu fígado, menos inflamação. Então, a fitoterapia é importante. A questão é que do fogo você pode ter o quê? Inflamação em qualquer parte do seu corpo. E aí é que a medicina tradicional não entende, que como ela seccionou o seu corpo, ela não consegue entender que o malefício feito ao estômago, que levou um desequilíbrio da energia no fígado, pode causar inflamação no seu intestino, no seu cérebro ou no seu coração. A diferença só é essa, tá certo? Mas a fitoterapia, ela é uma ferramenta básica na medicina chinesa. A acupuntura já é mais conhecida, já é mais aceita por nós e é fundamental. Você tem pontos específicos que a posteriori falaremos sobre eles, tá certo? Que você vai ver aonde vai agir. É muito comum a pessoa chegar com a hipertensão e utilizar, por exemplo, utilizar a língua ou utilizar outro ponto, que a pessoa ficar assustada, porque são pontos que nós, a posteriori, vamos explicar, que são pontos que se correlacionam. A dietoterapia, imagine, eles já falavam de dietoterapia lá atrás. E o que nós fazemos hoje? Dietoterapia. Só que nós dividimos, olha como nós dividimos. Hoje nós temos nutricionista esportista, nutricionista de hospital. Para que tanta divisão? Para que tanta especificação? Essa é a questão. Quer dizer, primeiro nós temos que saber o amplo para depois restringir. Não restringir para ser o amplo. Tá certo? Atividade física é outra ferramenta que eles utilizam. E nós também utilizamos isso. Tá? E lembre que ele fala sempre, a atividade física que eles utilizam, a atividade física que eles utilizam aeróbico de manhã. E à noite que eles faziam o Tai Chi, a procura do equilíbrio. Porque quando você faz o Tai Chi, você desenvolve a respiração, você desenvolve a musculatura, mas você procura sempre estar mais relaxado.
Você vai estar sempre mantendo o seu yin. Por isso que você faz o tai chi mais à noite. E a meditação, que nós sabemos que meditação, ninguém aqui é monge, tá? Então, você tem vários níveis de meditação. Mas se você consegue, por exemplo, todos os dias que você chega em sua casa, parar e olhar, por exemplo, para uma parede branca, como eu estou aqui agora olhando, e você procurar pensar no mínimo possível, você estará fazendo um tipo de meditação. 5, 10 minutos, o que seja. E, ao mesmo tempo, trabalhar a respiração. Isso é meditação, isso eles utilizavam. Então, a medicina chinesa, ela tem praticamente só essas 5 ferramentas para fazer a prevenção das doenças. Qual é a nossa sorte atual? Que nós temos a deles, as 5 deles, e podemos usar todas as nossas. E aí você tem, de novo, a dieta, nós temos a parte hormonal isomolecular, que eles nunca imaginavam que nós poderíamos controlar o prolapso uterino, ou o mioma, ou a TPM, ou o sangramento, tá? Da mulher com a terapia hormonal bioidêntica, que eles não imaginavam, eles só tinham a fitoterapia. Nós temos hoje a fitoterapia, temos a acupuntura, mas temos também a parte hormonal. Eles não tinham noção de que nós iríamos ter o que hoje? Terapia venosa de vitaminas, quer dizer, as vitaminas para eles sempre ingeridas através da fitoterapia. No nosso caso, temos a fitoterapia e nós temos a venosa, tá certo? O exercício físico, que ele fala tanto, que ele diz tanto, nós hoje temos como melhorar o desempenho dos nossos atletas, aumentar o rendimento, quer dizer, só comparar que à medida em que evolui, os profissionais cada vez têm resultados melhores, por quê? Porque nós temos protocolos como o Bonardini, nós temos a ozonioterapia, nós temos a medicina hiperbárica, tá certo? Nós temos os peptídeos que são aminoácidos, que podem ser utilizados por N funções a nível de metabolismo. Nós podemos fazer o quê? A terapia neural, a osteopatia, microfisioterapia, que na época deles eles usavam o quê? Muita acupuntura e muito tai chi. Então, na verdade, vamos concluir essa live de hoje tentando entender você, médico, integrativo, você que é cardiologista, você que é gastro, mas que você quer hoje sair dessa sua zona de conforto, você quer sair para aumentar, você quer se tornar um médico mais completo, um médico que atenda seu cliente, um médico que dê resultados mais completos. Então, procure a história, procure ver o que acontecia anteriormente, que aí você entenderá a base de como eram feitas as coisas e como você pode utilizar o passado junto com o presente. Tá certo? E o presente, óbvio, junto baseado em artigos, baseado em revisão, em meta-análises, estudos longitudinais, tudo isso. Mas nós não podemos seccionar, dizer que a medicina começou a partir da medicina baseada em evidência, porque aí seria até uma contradição, que nós estaríamos indo de encontro na época da nossa formatura, que nós falamos a quem? De Hipócrates, né, que falou o quê? Nós somos aquilo que comemos. Então, nós temos que entender que a medicina chinesa vai te ajudar muito a se tornar esse médico mais completo, tá certo? Não precisa ser um especialista, mas que você tenha uma noção básica, e isso vai fazer com que você tenha resultados muito melhores e você se sinta um profissional muito mais confortável e completo, tá bom? Então, hoje, nós paramos por aqui, temos outras lives, a procura sempre de agregar, tá certo? A vocês mais conhecimento, com o objetivo de tornar vocês médicos mais de referência.